Fala galera conectada do Educamaker, tudo bom com vocês? Sou Pedro Jardim da Biologia B e hoje a gente vai falar mais um pouquinho de ecologia. O assunto de hoje é sobre a cadeia e as teias alimentares. Então, as cadeias e teias alimentares, elas se referem justamente aí à sequência de alimentação dentro de um ecossistema, né? A história de quem come quem come o quê, quando e onde. Vamos ver isso daí, vamos ver junto? Vem comigo, vamos lá! Galera, essa foto maravilhosa no meio da floresta é só para vocês começarem a pensar um pouquinho. Dentro de um ambiente qualquer, dentro de qualquer ecossistema, é necessário uma organização trófica, ou seja, uma organização dos seres vivos de acordo com a sua, o momento, a estrutura da qual ele vai se alimentar. Só que para entender isso, você tem que pensar nessa questão do alimento. O alimento, quando você se alimenta de alguma coisa, seja um grão, seja uma carne, seja uma fruta, esse alimento ele contém uma estrutura que a gente chama de biomassa. Biomassa é tudo aquilo que foi agregado naquele animal ou naquele vegetal e se transformou em massa. E essa biomassa, tá, ela é produzida inicialmente por quem? Pelos organismos que nós chamamos de produtores ou autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Os organismos que produzem o seu próprio alimento, que produzem a sua própria biomassa sem precisar comer coisas por aí, como nós, a gente precisa ir no supermercado pegar comida, né, no restaurante, precisa ir numa padaria, enfim, nós precisamos nos alimentar de coisas que estão lá fora. Alguns seres vivos produzem a sua própria biomassa fazendo reações químicas como a fotossíntese ou a quimiossíntese, tá ok? Quais são os organismos que fazem isso? São as plantas, como vocês estão vendo aqui nessa floresta, né, ó, que desde o início da sua vida começa a fazer fotossíntese, tirando ali da atmosfera o gás carbônico, puxando do solo a água e transformando essas moléculas, né, em biomassa, em moléculas orgânicas, em glicose. Glicose é essa que vai ser usada nas quebras energéticas, para dar energia para as células se multiplicarem, e essas moléculas todas vão incorporar as células desse animal, desse vegetal, formando a sua biomassa. Então, as plantas são exemplos de organismos produtores. As algas, né, sejam elas grandes ou pequenas, também são produtoras. As algas, essas são pluricelulares, aqui tem aquelas unicelulares que a gente chama de plâncton, ou melhor, fitoplâncton, tá ok? São organismos produtores, eles conseguem produzir a sua própria biomassa e nesse processo liberam oxigênio para a atmosfera. Tá bom? Algumas bactérias também fazem esse processo. Agora, enfim, esses organismos produzem esse alimento, né, incorporam a partir de estruturas que estão no ambiente essas moléculas, transformam a molécula em biomassa e essa biomassa fica ali, estocada no animal, inclusive com estruturas energéticas, com glicose, com reserva de alimento que pode ser aproveitada por outros animais. E é isso que a gente vai ver agora. Esses organismos, eles compõem aquilo que nós chamamos de base da cadeia alimentar, ou seja, a base da sequência de alimentos que são passados aí ao longo do ecossistema. Então vamos ver ali como que funciona essa sequência. O primeiro nível trófico, que é dos produtores, que nós vimos agora, aqueles que produzem sua própria biomassa, eles servem de alimento para os consumidores, que são aqueles que vão comer a plantinha ou, por exemplo, comer uma semente. Semente vem do vegetal. Então, se você come uma semente, você está se alimentando de um produtor. Se você come uma fruta, você está alimentando de um produtor. Se você come uma folha, uma raiz, um caule, né, como uma batata, a raiz como uma beterraba, você está se alimentando de produtores. Nós nos alimentamos muito dos produtores, então nós somos consumidores, nós somos seres heterótrofos que não produzem o próprio alimento. Então nós vamos pegar a biomassa de um outro animal, de um outro organismo, tá joia? Então nós somos consumidores. Quando o consumidor se alimenta de um produtor, ele é chamado de consumidor de primeira ordem ou consumidor primário, porque ele se alimentou justamente do que veio antes dele, que era o produtor. Agora, nós temos o caso de animais que se alimentam de um próprio consumidor, né? A ideia é aqui, ó, tá joia? Você imagina que esse peixinho consome esse, né? Esse comeu uma alga, por exemplo, sei lá, né? Uma plantinha, tá? Aquática, beleza. Esse aqui comeu esse, opa, esse aqui, ó, pegou um consumidor,
um outro consumidor. Ah, e esse grandão também comeu esse outro consumidor. Então, nós damos nomes a essa posição dentro da categoria de consumidores, que é consumidor primário, consumidor secundário e terciário, de acordo com aquele animal do qual ele se alimentou. Tá joia? Se ele se alimenta do produtor, ele é primário. Se ele se alimenta de um consumidor primário, ele vai ser secundário. Se ele se alimenta de um consumidor secundário, ele vai ser terciário. E assim sucessivamente, ok? Quaternário, quintenário e assim vai. Joia? Bom, vamos lá. Vamos continuar com essa ideia. Além dos produtores e dos consumidores, nós temos dentro de um ecossistema um terceiro, né, uma terceira categoria, né, de nível trófico, que são a dos decompositores. Os decompositores, eles fecham uma cadeia alimentar. Independente da posição, né, dessa cadeia alimentar, ele vai fechar. Por quê? Porque em algum momento o animal vai morrer, tá? Ou ele vai começar a apodrecer, no caso de um vegetal, vai ficar velho e ele vai ficar suscetível a apodrecer, como um fruto. E aí, então, bactérias, fungos, né, ó, bactérias e alguns protozoários e até invertebrados, eles vão fazer o processo de decomposição. Eles vão se alimentar daquilo que já está morto, que não está mais sendo utilizado, né, não tem mais vida, e vão pegar um resto de biomassa que tem ali para eles, mas a maior parte é transformada. E eles devolvem para o solo um monte de nutrientes. Esses nutrientes são importantes para o solo ficar fértil e depois as plantas se desenvolverem. Então, os decompositores são fundamentais para acabar com os resíduos e os organismos mortos que sobraram no ambiente. Tá joia? Eles se fazem essa reciclagem. Se não fossem por eles, nós viveríamos aí um cemitério a céu aberto. Tá joia? Bom, vamos ver então como isso tudo se organiza. Pessoal, em uma cadeia alimentar, que é justamente isso, a sequência linear de organismos que se alimentam um do outro, tá? Nós vamos ter organismos indicados com setas. Por exemplo, nesse modelinho, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, ó, imagina lá no ambiente rural, eu tenho uma produção de milho, tá? Eu tenho um ratinho que come esse milho, eu tenho uma cobra que come o rato, eu tenho um gavião que come a cobra. Olha como eu vou usar o exemplo. É assim. Aí você fala, professor, mas calma aí, tem alguma coisa errada, essa seta tá estranha, porque, professor, é o gavião que come a cobra. É verdade. É o gavião que come a cobra, e a cobra que come o rato, e o rato que come o milho. Mas a gente não está aqui indicando essas setas, mostrando quem come o quê. As setas indicam um fluxo de biomassa. O fluxo de biomassa que com ela segue o quê? A estrutura energética que está incorporada naquela biomassa. Então, a biomassa do milho vai vir para o rato quando ele se alimentar dela. E ele vai pegar os nutrientes para tirar a energia daquilo. E o rato, ele vai servir de biomassa para a cobra quando ela se alimentar dele. E assim vai, ok? Essa sequência aqui das setas, vocês precisam saber. Dá uma olhada então nesse esquema, ó. O produtor é o milho, setinha para o consumidor primário, que é o ratinho. Ó, setinha, biomassa vai ser passada para a cobra, que é um consumidor secundário, né? Ó, produtor, consumidor primário come o produtor, o consumidor secundário come o primário e depois o gavião, que é um consumidor terciário, porque ele come a cobra. E no final das contas, se isso não aconteceu, se não chegou até aqui, por exemplo, ele parou aqui, ó, tá? Não tem problema. Um dia, algum desses animais vai morrer de alguma outra forma. E quando eles morrerem, vão estar lá os decompositores para se nutrir de todos eles. Tá joia? Esse é um exemplo terrestre, mas no ambiente aquático, como seria um exemplo? Eu começo com os fitoplânctons. E os fitoplânctons são os produtores. As microalgas, né? Algas unicelulares que vão produzir energia. Elas são alimentos para outros organismos muito pequenininhos que se chamam zooplânctons, que são artrópodes aquáticos, tá? Microcrustáceos aquáticos. E eles comem os zooplânctons, então eles são os consumidores primários. Quem que come o zooplâncton? Peixe, ou em alguns casos, né, tem até tubarões ou baleias que são filtradoras, que também comem zooplâncton. Mas um peixinho, se ele comer o consumidor primário, ele é consumidor secundário. E quem come o peixinho? O peixão, que é consumidor terciário. E
um dia, né, o terciário vai morrer e vai servir de alimento para um decompositor. Caso esses outros estejam vivos e morram sem ser alimentados, né, por outro animal, eles também serão decompostos. Por isso que o decompositor, ele pode entrar em qualquer parte de uma cadeia alimentar. Tá joia? Então nós temos aí os níveis tróficos com os consumidores, os decompositores e os produtores. Tá joia? E os consumidores têm de várias ordens, tá joia? A posição que eles ocupam numa cadeia alimentar varia. O produtor está na primeira posição, o consumidor primário está na segunda posição, o consumidor secundário está na terceira posição e assim vai. Os decompositores, eles podem estar em qualquer posição, não tem uma posição fixa, tá ok? E a teia alimentar, o que viria a ser uma teia alimentar? É um monte de cadeia alimentar junta. É quando você tem um conjunto de cadeias alimentares interagindo entre si, quando elas ficam interligadas. Por exemplo, ó, essa aqui é uma cadeia alimentar. Você tem um produtor, que é a grama, servindo de biomassa para esse gafanhoto, que é um consumidor primário, que serve de biomassa para o sapo, que é secundário, serve de biomassa para a cobra, que é terciário, serve de biomassa para o gavião, que é quaternário. Beleza? Agora vamos imaginar que esse mesmo ecossistema existem outros animais, tá? Então, essa aqui é uma cadeia alimentar. Agora imagina esse outro exemplo, ó. A mesma grama, servindo de alimento para o mesmo gafanhoto, mas, por exemplo, em vez de... Imagina que esse gafanhoto ele não foi alimentado pelo sapo, ele foi alimentado pelo louva-a-Deus. Então o louva-a-Deus é que vai ser o consumidor secundário. E aí quem vai comer o louva-a-Deus? A aranha, que é terciário, e depois a ave, que é quaternário. Então aqui eu tenho uma outra cadeia alimentar envolvendo dois organismos que poderiam estar na primeira, ok? Eu tenho aqui uma teia. Vou deixar essa teia um pouco mais complexa, vamos montar uma terceira cadeia alimentar. Ó, uma terceira cadeia alimentar aqui, essa mesma grama sendo alimento para o produtor primário aqui, que pode servir de alimento para essa ave. Então, se a ave se alimentar do gafanhoto, ela vai ser o quê? Consumidor secundário, tá bom? Porém, se ela se alimentou de uma aranha, que se alimentou, né, de um louva-a-Deus, que se alimentou de um gafanhoto, que se alimentou do vegetal, aí ela é quaternário, ok? Então, quando nós temos várias cadeias, né, tendo essa oportunidade de elas se misturarem no mesmo ecossistema, nós temos uma teia alimentar. Galera, esse conteúdo é fundamental para o seu conhecimento sobre ecologia, tá ok? Então, estude bem, faça exercícios sobre isso e arrase nas provas. Um grande abraço, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!